Um homem que foi morto pelo vizinho, morto a facadas durante uma briga. E o motivo, Andréa Silva? Um som alto, Wanderson Nascimento. Pelo amor de Deus. Alto. Ele vai ser enterrado daqui a pouquinho, né? Miller Nunes está acompanhando tudo de perto, está lá com a família. O enterro vai ser, inclusive, em Candeias, região metropolitana. Oi, Miller, traz os detalhes pra gente, amigo. Que história absurda. Absurdo, Andréa. Boa tarde para você, para Wanderson, todo mundo ligado no Bahia Meio Dia. Eu estou falando ao vivo aqui do loteamento Jardim Pouso Alegre. Fica no bairro de Tinga, em Lauro de Freitas. Dá uma olhada, Davi Cerqueira vai mostrar aqui para vocês. Toda essa família está enlutada. Eles estão se preparando para a despedida de um dos irmãos mais velhos, de 11 irmãos dessa família, o Edmilson Jesus. Esse que aparece aqui na foto, ó, Davi vai mostrar para vocês aqui. Ele era conhecido popularmente como Pete. Aqui o nome luto está marcando aqui, ó, na fachada da casa da família. Edmilson também morava aqui. Mas durante os finais de semana, feriados, acredite você, André e Wanderson, ele costumava ir para um sítio. Sabe para quê? Para ter paz, sossego, se livrar de uma vizinhança com som alto. E o som alto era um dos motivos de uma rixa que havia com o vizinho dele, a poucos passos de casa. A gente está falando ao vivo, inclusive, de frente da casa do principal suspeito de cometer esse crime. Era domingo de Páscoa, fim da tarde, Edmilson estava voltando com um carrinho de mão, porque ele não podia pegar peso, trazendo algumas plantas para casa, quando foi atacado com 2 golpes de faca. Segundo a família, nesse momento não houve nenhuma discussão. Era uma briga que já acontecia há algum tempo. O Edmilson, que era gay, inclusive, era discriminado, com apelidos pejorativos, assim que esse vizinho o tratava e, por vezes, o ameaçava. Mas a família quer entender de fato por que o vizinho cometeu esse crime. O principal suspeito é o Jaziel Barbosa, de 39 anos, conhecido como Totti. Ele está sendo procurado pela polícia. Desde que o crime aconteceu, ele fugiu e não se apresentou. Deixa eu me aproximar de um dos irmãos aqui que está acompanhando esse caso. Adailton, uma perda muito grande para todos vocês. Aqui eu estou com a Joseval. Adailton, perda muito grande para todos vocês. Você acabou de sair da delegacia. Como é que estão as investigações desse caso? A polícia já sabe do paradeiro desse vizinho? Boa tarde. Boa tarde. Até então a polícia não sabe do paradeiro do acusado, né? O autor do delito. Mas a partir de então já está sendo iniciado o inquérito, né, que vai ser oferecida a denúncia ao Ministério Público. Daí então vai iniciar todos os trâmites judiciários. E nós esperamos que a justiça seja feita e que tudo venha a ser esclarecido. Vale salientar. Saúde não pode esperar. E agora, Camaçari teve uma motivação muito forte de cunho homofóbico, uma vez que meu próprio irmão chegou para mim e falou: Adailton, quando eu saio, ele fica me chamando de Jorge Lafon. Ele pensa que eu não sei quem era Jorge Lafon. E qualquer pessoa pode pesquisar que Jorge Lafon era aquele autor humorista que fazia o trabalho da Praça Nossa, conhecida como Vera Verão. Eu falei: e você faz o quê? Eu digo: não dou atenção, porque eu sei que é uma provocação. E no dia do crime, eu estive aqui, almocei junto com minha mãe, meu irmão passou por esse portão junto comigo, e eu estava até falando por que é que ele está sempre de costa para cá, que sempre quando eu venho aqui, eu moro em Salvador, mas sempre vou visitar minha família. Quando eu venho aqui, ele sempre puxa assunto comigo, fala comigo, e hoje ele está de costas desse jeito. Eu não sei, falei com minha mãe, porque ele está de costas para mim, não fala comigo, eu não sei. O que dá a entender que havia uma premeditação de cometer o delito. Eu passei por esse portão, ele estava presente, não esbocei nenhuma reação. Quando eu desci para me dirigir à minha residência em Salvador, e meu irmão subiu para levar a comida do cachorro, quando eu cheguei em casa, eu recebi a ligação que meu irmão ia retornar, quando estava tentando abrir o portão, e inesperadamente ele foi emboscado pelo delinquente, que desferiu 2 golpes certeiros no peito e acabou atingindo a veia braquial, e ele evoluiu a óbito. Não resistiu, né? Você acredita que ele esperou um momento adequado, onde não tinha ninguém que pudesse proteger ou interferir nessa ação? Acredito sim, que ele aproveitou o momento ideal, porque quando eu estava aqui almoçando, esse meu irmão estava aqui presente. Eu estava almoçando, meu irmão primeiro foi para casa, ele mora aqui no bairro, mas não mora nessa casa. Meu irmão foi para casa e eu, do sexo masculino, fui o último a sair da casa. Ele observou todo esse movimento, só ficou minha mãe, a minha irmã e a neta
da minha mãe, que é filha da minha irmã. Ou seja, ele esperou um ambiente favorável para que quando meu irmão retornasse do sítio, foi levar alimento dos cachorros para concluir o intento. O que dá a entender que ele agiu com um dolo direto, porque ele tinha a intenção de matar. No início desta edição do Bahia Meio Dia, está acompanhando uma história absurda de um homem que morreu a facadas. Foi uma briga com um vizinho por causa de um som alto. Miller está com a família, está mostrando tudo. Fala com a gente aí, Miller, de novo. Como é que estão as pessoas por aí? A gente está vendo ali uma senhora numa cadeira, né? Certamente parente, né, Miller? Ô, André, essa senhora que vocês estão vendo é Dona Lourdes. É a matriarca da família, mãe do Edmilson, mãe de 11 filhos. E infelizmente, né, não esperava ter que sepultar um dos filhos mais velhos, muito querido, que morava aqui com ela. Mais cedo ela já se emocionou, mas os familiares fizeram questão de trazê-la aqui para dar essa palavrinha para vocês entenderem qual é o sentimento da família. Dona Lourdes, boa tarde para a senhora, nossos sentimentos. Mas explique para a gente como é que a senhora está encontrando forças ainda para vir aqui conversar com a gente. É Deus que está me dando essa força, porque se for depender de mim, não tinha mais força. Só Deus mesmo que está me ajudando, me dando força. Eu suportar tudo isso que aconteceu aqui na porta com meu filho. Deus está no comando de tudo. Eu não quero fazer que façam mal a ele, mas eu quero que Deus faça justiça, que os homens daqui e da terra corram atrás disso, porque não é possível se acontecer uma coisa dessa. A senhora estava em casa domingo, aguardando, recebendo seus filhos. E como foi a notícia? Levei ele para a igreja, foi para a igreja comigo, voltou, chegou aqui, ele ficou aí fazendo as coisas, eu já estava com um problema que eu caí, né? E ele cuidando de mim, e aí quando foi de tarde, que ele foi lá no sítio a cuidar dos cachorros, que ele tomava conta, quando foi de tarde acontece essa coisa aqui, que eu nem deixaram eu ver, eu querendo ver, só ouvi os gritos, eu quero ver, não deixaram eu ver, depois eu já estava no hospital com a pressão alta, quando eu vi a notícia que ele tinha falecido. A senhora sabia que esse vizinho já tinha uma rixa com seu filho, já tinha ameaçado alguma vez? Já tinha ameaçado já. Aqui na porta mesmo, que ele disse que se ele tivesse uma arma, que ele ia para a cadeia e meu filho ia para o inferno. Falou assim, claramente. E qual era o motivo dessa raiva que ele tinha de Edmilson? Raiva que ele tinha, que não sei, era amigo mesmo de infância. De uma hora para outra, não sei, começaram a desentender, xingando ele, e aquela xingando ele de fofoqueiro, de tudo que alguém sabia falar com ele chegava, levava para o coração e só queria pegar ele, avisou a ele. Mas ele não levou fé, ainda tinha cuidado quando ele ia para lá para o sítio. Cuidado, você na rua de noite, cuidado, que a gente não tem amigo. Ele não tem nada comigo, não. Quando foi domingo, ele faz uma coisa dessa com meu filho. E vizinho de vocês, né? Pessoa que vocês conheciam. Desde pequena, a família dele toda, boas pessoas, e de uma hora para outra eu não... Chegaram a dizer pra gente, Dona Lourdes, que Edmilson reclamava do som alto, que vinha desse vizinho conhecido como o Totti, que é o Jaziel Barbosa. Mas Edmilson alguma vez se desentendeu com ele? Não, por causa disso, ele falava do som alto por causa de mim, ele também tem problema, ele falava, mas não chegou a ter conflito para brigar, para discutir, não. Ele veio direcionado já para fazer... Para fazer, e o plano dele foi fazer isso. Qual o seu apelo para as autoridades agora? É que corra atrás, faça favor, pelo amor de Deus, me ajude, correr atrás para pegar ele, para ele pagar o que ele fez. Não quero que mate ele, não quero, eu só quero que ele pague o que ele fez com meu filho, que eu passei, eu estou passando, eu quero que ele passe também. Dou, mas não para fazer nada com ele. Te agradeço, tá, Dona Lourdes? Eu vou respeitar esse momento também, porque ela tá muito emocionada, é uma pessoa de idade, Wanderson, André. Juscelene, chega aqui, por favor. Juscelene é uma das irmãs e foi ela quem percebeu toda a ação e ainda tentou socorrer. Juscelene, o que você conseguiu ver da situação toda? Você viu o momento que seu irmão foi atacado? Boa tarde. Boa tarde. Eu não vi o momento que ele foi atacado. Eu estava dentro de casa, né? Eu vi o pedido de socorro. Eu ouvi um pedido de socorro. O som estava alto aqui na rua por conta do feriado, né? A rua estava bastante movimentada quando eu saí. E no momento que eu estava dentro de casa, eu desci só a escada porque eu senti que era uma voz de socorro. Como eu sabia que minha mãe estava em casa adoentada, eu que vim socorrer ele. Quando eu cheguei aqui no portão,
Tava aquele do lado de fora, ele só fazia assim e falando com a mão no peito, aí, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo. Foi Totti. Aí foi o momento que ele parou de falar, me entregou a chave e caiu nos meus braços. Eu tentei segurar e eu pedi o tempo todo ajuda, gente, me ajuda aqui. E o povo só não queria encostar, não sei, não consigo entender. Aí depois, mais tarde, que veio alguém, me pegou aqui junto comigo e o vizinho dali pegou, botou na mala do carro. A gente foi diretamente para o Minando para dar socorro. Quando chegou lá, a médica chegou para mim e disse que ele já tinha vindo a óbito aqui mesmo, na porta de casa. Diante de tudo isso, essa pessoa que é considerada hoje o principal suspeito, que é o Jaziel Barbosa, conhecido como Totti, ele apareceu depois? Vocês conseguiram identificá-lo? Fugiu daqui? O que aconteceu depois? Não vi ele. Não cheguei a ver ele, só cegava meu irmão, porque foi muito sangue perdido, cachoeira de sangue. E eu sabia que talvez ele não ia resistir por conta da arritmia cardíaca que ele tem. Já tinha um problema. E aí eu vi muito sangue que tinha saído. E eu já sabia que eu estava perdendo meu irmão naquilo, mas quando a gente tem Deus, a gente ainda tem uma esperança na vida, que o tempo todo eu falava com ele, dentro do carro, na mala do carro, sacudia os braços dele, Pete, tenha fé em Deus, eu estava orando por você e você vai sair dessa, vai sair. Se manter acordado e consciente. E consciente, eu falei, a gente já estava chegando no hospital, tenha fé em Deus, porque vai dar certo. Mas, infelizmente, veio a óbito. Olha, só para quem está acompanhando essa história com a gente no Bahia Meio Dia entender, o Edmilson de Jesus, de 54 anos, ele trabalhou durante muito tempo na Chesf, né, como auxiliar de serviços gerais, acabou se aposentando por um problema no coração que descobriu uma arritmia cardíaca, mas nem por isso ele deixou de suas atividades. Aqui em Tinga, mais precisamente no loteamento Pouso Alegre, ele costumava ajudar pessoas da comunidade para marcar exames, consultas, costumava ligar para essas pessoas, olha, não perca sua consulta não. Era uma pessoa muito ativa. Para vocês terem uma noção de quanto ele era querido, hoje os familiares já programaram pelo menos 2 ônibus que vão sair daqui para levar todo esse pessoal lá para o cemitério Vale da Saudade às 3 da tarde, lá em Candeias. Era assim que ele era conhecido, né? Muito querido, prestativo, servidor. Com certeza. Tem uma semana que minha mãe se adoentou. Ele subindo e descendo, UPA, Nelson Barro, levando minha mãe, porque ele é prestativo, mesmo ele com a dificuldade dele, que ele tem problema de inchaço, tem problema de arritmia cardíaca, entendeu? Ele ia assim mesmo, por conta que ele é uma pessoa boa, independente de qualquer coisa. Ele não trabalhava na área de saúde e nunca trabalhou. O único serviço que ele era cozinheiro e auxiliar de serviços gerais. Ele se aposentou por invalidez. E Edmilson é uma pessoa boa, que ele ajudava, assim, olha, quem chegasse, quer uma marcação de médico, cartão do SUS, ele acordava 2 horas da manhã, até um dentista sequer, ele queria me levar, vamos marcar, eu acordo 4 horas da manhã, eu vou com você. E ele sempre se prontificou. Ajudar.